Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título o Ministério de Apóstolo. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles vai ser o Colégio Apostólico. Em segundo lugar, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a apostolicidade atual. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Os dons ministeriais foram dados aos homens quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, e assim o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a sua igreja, de modo que esta igreja fosse treinada e capacitada para ganhar almas para Jesus, formando então um poderoso exército de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 11, para percebermos os dons ministeriais, a constituição dos dons ministeriais. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Além deste objetivo geral, que é o de capacitar a igreja para ganhar almas para Jesus, os dons ministeriais têm os seguintes propósitos específicos. Em primeiro lugar, os dons ministeriais são para preparar o povo de Deus para o serviço. Em segundo lugar, edificar o corpo de Cristo. E em terceiro lugar, promover a unidade da fé dos cristãos. Em quarto lugar, ensinar o conhecimento do Filho de Deus. Em quinto lugar, levar os cristãos a um alto nível de maturidade espiritual. E em sexto e último lugar, trazer a plenitude de Cristo. Estes propósitos secundários nós podemos contemplar na carta aos Efésios, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, é que foi estabelecido os dons ministeriais. Segundo lugar, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e também do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, aí estão os 6 propósitos secundários estabelecidos nos versículos 12 e 13 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Os cristãos que são discipulados pelos ensinos dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e também dos mestres, eles, sem dúvida, se tornarão cristãos maduros, fortes, constantes, operando em amor
suportando uns aos outros, como se fossem ligações de apoio ao corpo humano. E este resultado desse discipulado está contido na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, nesses 3 pontos que nós lemos aqui de Efésios capítulo 4, que vai do versículo 7 até o versículo 16, nós temos em primeiro lugar a constituição dos dons ministeriais, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Depois nós temos os objetivos secundários, que são em número de 6, e depois o resultado desses, tanto da instituição dos dons ministeriais, como dos objetivos, para se tornar uma igreja mais forte, mais robusta espiritualmente. Vamos agora falar sobre o item 1 da lição, que trata do colégio apostólico. A palavra, e em primeiro lugar, vamos ver aqui qual é o conceito do termo apóstolo. A palavra grega apóstolos significa aquele que é enviado para a consecução de um serviço especial e inédito, em nome e pela autoridade de quem o enviou. E esta palavra apóstolos, ela foi muito utilizada na Grécia clássica para cognominar a um emissário ou embaixador. Teologicamente, o ministério de apóstolo, ele foi concedido para ser uma extensão e uma manifestação real e visível daquele que envia, sendo então supremamente o Senhor Jesus o grande apóstolo enviado pelo Pai para estabelecer a igreja e também para fielmente representar a vontade do Pai. Portanto, o termo apóstolo é o enviado, o embaixador, o emissário para realizar uma missão especial e inédita, realizada pelo nome e pela autoridade de quem envia. Mas nós temos um supremo apóstolo, é o que diz a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 2. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Saindo do conceito do termo apóstolo, vamos falar agora o apostolado como ofício do colégio apostólico. E assim, num primeiro momento, vamos ver, compreender os ofícios dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Jesus, o supremo apóstolo enviado pelo Pai, também enviou
para a realização de uma missão especial 12 homens, os quais foram dotados de poderes extraordinários e também de inquestionável autoridade, com os deveres então de, primeiro, pregar sobre o reino de Deus, estabelecendo então igrejas, consolidando as doutrinas cristãs, realizando curas, sinais e prodígios para legitimar a pregação, bem como expandindo a igreja no mundo, confirmando então a verdade do Evangelho de Cristo. E nós podemos ver esse ofício sublime e supremo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 8, fala então deste chamado dos 12, bem como a sua nobre missão. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas para a casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Portanto, aí está o chamado dos 12 apóstolos, bem como as instruções dos ofícios para estes 12 escolhidos especialmente pelo Senhor. Vamos falar agora, em termos gerais, sobre a exclusividade do colégio apostólico. O apostolado do colégio apostólico, e entenda-se aí apostolado como ofício do colégio apostólico, ou seja, esse colégio apostólico formado pelos 12 foi único e exclusivo, porque guardou qualificações especiais e específicas, inerentes somente a este colégio apostólico, e ainda guardam a característica destas qualificações serem intransferíveis a terceiros, aos quais nós vamos mencionar aqui pelo menos 5 delas. Em primeiro lugar, os 12 apóstolos foram testemunhas vivas e oculares da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, bem como também testificaram pessoalmente das inigualáveis obras do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26, de um episódio sobre a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. E então Pedro menciona que eles estavam desde o início com o Senhor Jesus, desde o início do ministério do Senhor Jesus. Diz assim: naqueles dias
levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Veja que no versículo 21 e 22, Pedro frisa que eles estão com Cristo desde o início do ministério do Senhor, desde o batismo de João até o dia em que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Diz assim no 21 e 22, eu vou repetir a leitura. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, em primeiro lugar, pela exclusividade do colégio apostólico, os 12 foram testemunhas vivas da vida, morte e ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, outra característica importante deste colégio apostólico é que os 12 foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor, e isto após uma noite e madrugada inteira de intensa oração. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, que menciona esta escolha dos 12 apóstolos, bem como os seus nomes. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Portanto, como segunda característica, os 12 foram escolhidos especialmente, pessoalmente, pelo Senhor Jesus, após uma noite e uma madrugada inteira de oração. Como terceira característica da exclusividade do colégio apostólico, os apóstolos eles receberam a autoridade do Senhor Jesus também de forma pessoal, após
a ressurreição do Senhor, para realizar então um ofício muito especial, que era o ofício de evangelização, sob a orientação e ação do Espírito Santo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João em seu capítulo 20, nós vamos então contemplar esta autoridade dada pelo Senhor aos 12. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Como quarta característica da exclusividade do colégio apostólico é que os 12 apóstolos foram os precursores da criação e da expansão da igreja cristã no mundo, para todas as épocas até o nosso tempo. Isso está escrito na carta aos Efésios, em seu capítulo 2, versículos 11 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos Ele fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo então a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, aqui Paulo, nesta carta aos Efésios, ele coloca os gentios e os judeus unidos pela cruz de Cristo, e colocando o fundamento como Cristo sendo a salvação, tanto de gentios como de judeus,
ele coloca também aqui no versículo 20 que todos foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos, colocando então aí os 12 apóstolos como precursores desta Igreja de Cristo. Como quinta e última característica da exclusividade do colégio apostólico, ainda resta a este colégio apostólico uma nobre missão, exclusivamente deles, que será a de governar quando Cristo reinará pessoalmente em Jerusalém no milênio, e então governará a totalidade do mundo. É o que está escrito no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 19, versículos 27 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, o colégio apostólico ele foi exclusivo e único, não havendo então essa sucessão de apóstolos, e o que garante esta exclusividade e, vamos dizer assim, esta exclusividade do colégio apostólico são estas 5 características que nós vamos repetir. Primeiro, os 12 foram testemunhas vivas e oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. Os 12 foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor, após uma noite e uma madrugada de intensa oração. Em terceiro, receber a autoridade do Senhor também de forma pessoal. Em quarto lugar, foram precursores da igreja cristã, ou seja, iniciaram a igreja cristã junto com o Senhor Jesus. E em quinto lugar, este colégio apostólico, mesmo depois de, vamos dizer assim, muitos anos, quando tivermos a volta do Senhor Jesus, que implantará aqui o milênio, ou seja, o seu governo milenar, os apóstolos estarão sentados em seus tronos para governar junto com Cristo. Portanto, aí estão os fundamentos da exclusividade do colégio apostólico. Nós vamos agora, neste momento, fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a alguns instantes para dar continuidade à nossa aula, o Ministério de Apóstolo. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. No final da primeira parte da aula, nós estávamos falando sobre a exclusividade do colégio apostólico. E, inclusive, falamos sobre as características que ratificam ou comprovam a exclusividade do colégio apostólico como não tendo mais sucessores. Isto quer dizer, ele foi único. Mas nós queremos ainda comentar um pouco sobre esta questão da exclusividade do colégio apostólico, porque é com base nestas qualificações que nós podemos então
inferir que estas virtudes não podem ser transferidas a terceiros, caracterizando então o colégio apostólico como único e singular, encerrando nestes discípulos os apóstolos originais. Obviamente que o ministério de apóstolo, dado lá nos dons ministeriais na carta aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo 11, ele não foi abolido e se encontra plenamente vigente. Porém, ele agora assume uma conotação missionária, diferenciada dos 12 apóstolos originais. Vamos falar agora sobre o apóstolo Paulo. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a origem de Paulo. Paulo, ele nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia, muito desenvolvida pela cultura grega e romana. Ao nascer, recebeu o nome de Saulo e cidadania romana, pois o seu pai possuía a cidadania romana e ele era da seita dos fariseus. Paulo tinha uma irmã, e isso é mencionado no livro de Atos, capítulo 23, versículo 16. Tinha também Paulo uma profissão, e era fabricador de tendas. E isso está mencionado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 3. Tendo ainda Paulo uma formação cultural e educacional vastíssima e avançada, aprendida com o famoso rabino fariseu Gamaliel. É o que está mencionado no livro de Atos, capítulo 22, versículos 33. Falando agora um pouco sobre a conversão de Paulo, sua conversão ao cristianismo ocorreu quando este se dirigia então a Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, quando uma luz súbita vinda do céu brilhou ao seu redor e então caiu por terra, ouvindo o chamado e a voz de Deus, indagando-lhe, porque perseguia a igreja do Senhor Jesus. E Paulo, ao abrir os olhos, ele não via absolutamente nada, onde por 3 dias ficou sem enxergar e nada comeu e também nada bebeu. Vamos fazer uma leitura de Atos capítulo 9, versículos 1 a 9, para que a gente possa contemplar esta conversão de Paulo de forma sobrenatural. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais
nada comeu, nada bebeu. Vamos falar ainda, após essa conversão de Paulo, como ele recebeu a missão de forma pessoal e direta do Senhor Jesus. Paulo recebeu do Senhor Jesus a missão de evangelizar os gentios, ou seja, os não-judeus, através de Ananias, que saiu então à procura de Paulo na casa de Judas, onde ele se encontrava, e anunciou-lhe a missão de evangelizar as nações e o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. É o que está em Atos, capítulo 9, versículos 10 a 19. Vamos então fazer a leitura. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esta foi então a missão dada pelo Senhor a Paulo: evangelizar os gentios. Paulo, ele foi também reconhecido como apóstolo. Apesar de não fazer parte do colégio apostólico dos 12, Paulo foi reconhecido como apóstolo, cuja comprovação de seu apostolado se deu pelas seguintes razões, que guardaram semelhanças com as qualificações especiais do colégio apostólico. Em primeiro lugar, Paulo, ele foi comissionado pessoalmente pelo Senhor. E comissionado pelo Senhor Jesus ressurreto para uma especialíssima missão de evangelizar os gentios, isto é, as demais nações, sendo então o seu ministério poderoso, tanto em feitos como em obras, alcançando praticamente todo o mundo da época em todos os lugares. É o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 15, que vai do versículo 1 ao 11, que fala sobre esse chamado, né, de essa comissão dado a Paulo pessoalmente pelo Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda
perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Portanto, aqui fala vamos dizer assim, desse comissionamento pessoal de Paulo a trabalhar pela evangelização dos gentios, já que aqui ele estava enviando esta carta aos Coríntios, e ele com essa missão especial de evangelizar as nações, recebeu isso de forma pessoal do Senhor. Como segunda característica, o ministério de Paulo ele foi poderoso, especialmente no resultado da evangelização que nós já falamos, mas também dos grandes sinais e prodígios e curas realizadas por ele, que então lhe conferiu as credenciais de apóstolo, confirmando então o seu ministério e a sua autoridade como apóstolo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar sobre as credenciais de um apóstolo. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 11 ao 13, diz assim: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores a demais igrejas, senão este fato de não vos ter sido pesado? Perdoai esta injustiça. Portanto, Paulo fala aqui que as credenciais de um apóstolo, que dá legitimidade ao seu ministério, foram os sinais e prodígios realizados com poderes miraculosos. Outra característica que confere a Paulo o reconhecimento como apóstolo é que ele foi um instrumento inigualável no desenvolvimento e na expansão do Evangelho de Cristo, porque aonde ele foi, ele estabeleceu igrejas, ele treinou e formou discípulos, ele escreveu aí pelo menos 3 epístolas no mais elevado saber espiritual e teológico para a orientação do povo de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Gálatas, ou seja, aos Gálatas, em seu capítulo
1, do versículo 10 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículos 10 ao 24, diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificaram a Deus a meu respeito. Portanto, Paulo aqui fez um trabalho, vamos dizer assim, único com relação ao desenvolvimento e à expansão do Evangelho de Cristo. E como última característica, para Paulo ser reconhecido como apóstolo, ele foi reconhecido pelos próprios apóstolos. Nós vamos fazer uma leitura ainda nesta carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 6 a 10, que há este reconhecimento de Paulo como apóstolo pelos próprios apóstolos. Diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Portanto, aqui os colunas da igreja, considerados os colunas da igreja, Tiago, Cefas e João, reconhecem o ministério de Paulo e reconhece Paulo também como apóstolo, um enviado especial de Deus para os gentios. Entrando agora no item número 3
da lição, nós vamos falar sobre a apostolicidade atual em nossos dias. Um fato que já mencionamos é que não há sucessão apostólica para os dias de hoje, tal qual o colégio apostólico. Porém, o dom ministerial de apóstolo ele não foi revogado. E quero dizer que nenhum homem poderá revogá-lo, pois este dom ele foi estabelecido pelo Senhor Jesus para a igreja e está registrado lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Portanto, o dom ministerial de apóstolo, ou os dons ministeriais como um todo, eles foram estabelecidos pelo Senhor Jesus para que a igreja os utilize em todos os tempos da sua existência. Agora, infelizmente, muitos líderes hoje, eles se intitulam ou recebem esse título de apóstolos para se diferenciar hierarquicamente dos demais cargos eclesiásticos de uma organização, de uma igreja, obscurecendo então o objetivo primariamente funcional do dom de ministerial de apóstolo. Agora, nós podemos contemplar nas páginas da Bíblia que após os 12 que compõem o colégio apostólico, a Bíblia Sagrada ele menciona vários apóstolos, a existência de vários apóstolos como enviados especiais. E nós podemos então mencionar entre eles o primeiro, Barnabé. Vamos fazer a leitura aqui em Atos, capítulo 4. Mais especificamente aqui, aliás, capítulo 14, mais especificamente aqui no item, vamos ler aqui o versículo 12, onde Paulo e Barnabé, eles promoveram a cura de um coxo em Listra. Então, os habitantes de Listra começaram a idolatrar os dois. Então, a partir do versículo 12 diz assim: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Portanto, aqui Barnabé é mencionado como também um apóstolo. Tiago, o irmão do Senhor, também foi mencionado como apóstolo. Inclusive, nós já fizemos essa leitura na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor, considerado também apóstolo. Mas, de forma muito curiosa, nós temos também aqui na carta aos Romanos, em seu capítulo 16, portanto, aqui o capítulo 16 da carta aos Romanos é o último capítulo desta carta. Em seu versículo 7 diz assim: Paulo enviou a carta e diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos,
e estava em Cristo antes de mim. Portanto, aqui ele coloca Andrônico e Júnias como apóstolos. Mas aqui há um ponto importante que nós podemos falar, é que Andrônico e Júnia, uma corrente teológica, defende estes dois como sendo marido e mulher. Portanto, se este fato for a verdade, nós teríamos aqui na Bíblia uma apóstola chamada Júnia. Mas existe também uma outra corrente teológica que defende que tanto Andrônico e Júnia tratava-se de dois homens, sendo que Júnia era um nome que servia tanto para homem como para mulher. Como, por exemplo, o nome Irismar pode ser usado tanto para homem como pode ser usado para mulher. E essa corrente defende, então, que Júnia aqui era na realidade, um homem e não uma mulher. Mas estas são apenas conjecturas de defesas teológicas. Considerando, então, que os propósitos dos dons ministeriais elencados na carta aos Efésios ainda não foram completamente alcançados no mundo de hoje pelo corpo de Cristo, é que nós podemos assegurar que todos os dons ministeriais dados por Jesus devem e continuam a operar dentro da igreja hoje, especialmente o dom de apóstolo, porém com a configuração completamente, vamos dizer assim, em parte, diferente do colégio apostólico, que foi único. Então, nós podemos concluir a aula de hoje dizendo que o dom ministerial de apóstolo não é um título ou uma posição eclesiástica numa organização, e sim uma função ministerial, onde uma pessoa é escolhida e enviada por Deus para realizar uma nobre e inédita missão, cuja aceitação ministerial como dom será baseada num relacionamento pessoal profundo com o Espírito Santo e do amor às almas perdidas. Um exemplo deste dom ministerial de apóstolo como função, nós poderíamos fazer aqui uma analogia, se, por exemplo, se o Senhor Jesus escolhesse um dos seus servos e dissesse que ele deveria agora ir para a China realizar a evangelização dos chineses, e que isto, como é uma missão muito especial e inédita, de forma a converter todo o povo chinês, portanto bilhões de pessoas, então trata-se de uma missão especial, inédita. Se o Senhor escolheu um servo dele para esta missão, este pode ser considerado como tendo o dom, ou tendo recebido o dom ministerial de apóstolo. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.